Olá, boa noite, amigas, amigos aqui da TV 247. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021, 18 horas, e a gente recebe a professora jurista Carol Proner. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, Léo. Um prazer estar aqui, uma alegria para mim. Prazer é nosso, muito bom ouvi-la. E, na verdade, numa semana decisiva, muito importante, surgiram várias gravações. Algumas já eram conhecidas desde a Vaza Jato, mas agora elas são provas no processo que se espera que seja julgado sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Eu vou pedir para todas as pessoas que estão nos vendo curtirem, compartilharem, se inscreverem na TV 247. Agradeço também aos novos assinantes, a Josilene Arruda e ao Celso Santana. E te pergunto, Carol, a gente tem pouco tempo, porque daqui a pouco tem o Boa Noite 247. Os elementos que apareceram já são suficientes para confirmar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ou não? Sem dúvida, eram até muito desnecessários, considerando o que já sabíamos inclusive antes dos vazamentos, né? Você sabe que nós fazemos parte de grupos jurídicos que estão nessa batalha para revelar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro há muito tempo, muito antes inclusive dos vazamentos do The Intercept, que foram anteriores, né? E agora, com esses, apenas reforça, e inclusive, cronologicamente, encaixa em muitas coisas que nós já sabíamos, né? Então, é um verdadeiro quebra-cabeças. Essas informações de agora, a gente revisita e relembra de coisas que vieram antes, de modo que o que está absolutamente incontroverso, portanto, confirmado, é a total parcialidade do juiz em conluio com o Ministério Público, em conluio também com os setores da Polícia Federal, e colaborando e tendo a ajuda de outros setores e outros funcionários públicos do sistema de justiça de um modo geral. Então, é muito grave, é muito triste, e é urgente que nós tenhamos alguma solução com relação aos casos da Lava Jato, que tem essa petição em relação à parcialidade na atuação do ex-juiz, ex-ministro e agora atualmente advogado, inclusive num dos casos que ele próprio julgou no passado, né? Carol, quando você fala essa palavra conluio, né, para quem não entende, quem não é do ramo, o que isso significa? Quer dizer, quando a gente vê lá um juiz falando com o procurador, falando com a Polícia Federal, porque ele soltou uma nota ontem dizendo não tem nada demais, nenhuma condenação foi injusta, é normal juiz falar com as partes do processo. É normal ou anormal? Juízes e advogados falarem durante o processo, falarem antes do processo, falarem em sala de cafezinho, isso não é anormal, isso pode acontecer, isso é civilizatório, isso é normal dentro de um fórum, enfim, na justiça, advogados entre si falarem, mesmo de partes adversárias, isso não é anormal. Anormal é a colaboração no rito processual, a decisão sobre prazos, os conselhos processuais, o aconselhamento, os alertas, as trocas de material processual sigilosos, reservados, como foi, inclusive, trocas de chaves de acesso. As revelações que nós tivemos ontem deixam claro que há ali um compasso, eu até escrevi num artigo hoje, um balé, né, entre adágios e alegros, né, e com ironias e com sarcasmos, inclusive, em relação a réus que estavam no processo, para conduzir, portanto, harmonicamente, um processo condenatório. Muitas vezes nota-se ali a fabricação dos argumentos ou, né, o acompanhamento mútuo entre Ministério Público e magistratura, dois setores que deveriam atuar com independência e total imparcialidade, colaborando para conduzir um bom resultado, eventualmente uma condenação, eventualmente a manipulação de uma delação premiada que interessava um determinado processo acessório. Então, de fato, um teatro, né, uma grande farsa, como a gente tem dito. É chocante, enfim, alguns dizem que sentiram náuseas. De fato, eu sou professora de direito, não sou de direito processual penal, mas a gente tem tido que estudar isso, sou da área do direito internacional, e nesta área, então, Léo, muito mais grave. Eu queria chamar atenção para isso, se você me permite. Dois tipos de conluio aí. O conluio entre Ministério Público e magistratura conduzindo esse processo, inclusive sob batuta, sob direção do juiz, né, isso fica claro, quer dizer, o Ministério Público vai obedecendo aquilo que parece mais adequado ao juiz, que praticamente dá ordens persecutórias e nesse sentido de execução de um caminho condenatório, e, por outro lado,
o conluio com entidades internacionais. O mais grave que me parece aqui, para mim, que trabalho com direito internacional, é essa comunicação direta e clandestina, e, portanto, ilegal, informal, com agentes nessas últimas mensagens dos Estados Unidos e da Suíça. Isso é grave, isso pode, se comprovado, constituir crime grave contra a soberania nacional, contra o patrimônio público. E, portanto, esses processos deixam de ser, Léo, do interesse apenas do ex-presidente Lula ou de algum réu, mas de interesse, passam a ser de interesse público. Carol, acho que aí você tocou num ponto importante. Eu até ia trazer já essa pergunta do Gilberto, mas vou deixá-la mais para sequência. Você acha que então pode ter havido um crime de traição nacional? Nós estamos notando que a Lava Jato, aqui no Brasil, constitui uma estratégia de lawfare. Até os próprios advogados do ex-presidente Lula, Cristiano e a Valesca, identificaram anomalias no processo graves e que só se justificavam primeiro num plano político-eleitoral e depois num plano mais amplo, inclusive econômico e estratégico. Hoje o lawfare é entendido como uma arma de guerra, uma guerra jurídica, e que afeta vários países. Isso não é teoria da conspiração, Léo. Se a gente percebe, e a Fundação Perseu Abramo e também o DIEESE tem feito esses cálculos, o quanto a economia brasileira perdeu nesse período, né, pela destruição, pela desarticulação do setor de óleo da indústria pesada, pelo desmonte, o desinvestimento provocado pela Lava Jato, né, que começam a ser medidos 3 milhões de empregos na área da construção civil, Léo, e também 2,6% do PIB é o que se estima nos estudos do DIEESE, e uma redução da massa salarial de 50 milhões de reais. Isso é uma redução drástica de toda a estrutura que havia relacionada à Petrobras e por consequência também dos demais setores da construção civil. Isso não é por acaso. Não foi só um ataque político seletivo, foi também um ataque estrutural econômico com consequências muito graves e drásticas para o futuro do país. Então, ou a gente percebe que agentes públicos do sistema de justiça determinados agiram dessa forma, eu não digo que todos, Léo, tenham tido intencionalidade com esse tipo de estratégia internacional. Alguns atuaram por prevaricação, por interesse pessoal, inclusive econômico. É o caso do Ministério Público de Curitiba. Alguns daqueles procuradores tentaram criar uma fundação a título pessoal naquela transação de acordo de leniência, né, que foi feito com a Petrobras. Nós temos que ver revelados também os acordos de leniência da Odebrecht. Nem todos os advogados querem isso, porque muitos advogados, infelizmente, até contra a sua própria vontade, foram obrigados a assinar acordos de sigilo com relação a essas leniências. O povo brasileiro tem que saber o que aconteceu ali, porque são muito danosas estas operações para o patrimônio nacional, para o desmonte da estrutura nacional na construção civil e também na questão do petróleo. Então, isso ainda precisa ser visto no futuro. E mas qual a responsabilidade desses agentes, né? E insistindo naquele ponto, existe esse crime de traição nacional no Brasil? Vou te responder com a Lei de Segurança Nacional, artigo 8º. Sim, o Fernando Ideu levantou essa questão. Essa é uma lei terrível, que nós não deveríamos ela nem deveria existir mais, mas já que os militares adoram citá-la né, ressuscitá-la mais do que tudo, nós temos o artigo 8º que fala entrar em entendimentos com um grupo estrangeiro para provocar ato de hostilidade contra o país, contra o Brasil. Veja, se não é isso o que é, nessas revelações, Suíça e Estados Unidos, né? E lembre que também o The Intercept Brasil e a agência pública revelaram no ano passado toda aquela questão da reunião que foi feita dos 17 americanos, né, que participaram de uma reunião lá no Ministério Público Federal, em Curitiba, Departamento de Justiça, e que isso não passou pelo Ministério da Justiça, que não passou, portanto, pelo setor e Departamento de Recuperação de Ativos, que era obrigatório. O delegado da polícia, que era o Ricardo Saad, disse que não sabia de nada. O ministro da Justiça, que era o José Eduardo Cardoso, não foi informado. A presidência da República não foi informada. Ninguém soube daquele acordo de colaboração que foi feito de modo informal e que eles zombam, né, ali nessas últimas revelações. Lesa pátria, como escreveu a Valéria aí no chat. É isso, quer dizer, se nós tivéssemos hoje, Léo, força política para poder cobrar responsabilidades, o que estas pessoas fizeram com o país é sim de ser responsabilizado, não só com a perda da sua função pública, porque não merecem continuar sendo servidores públicos, o próprio
O próprio magistrado, o próprio ex-juiz, percebendo isso, ele já criou carreira em outro lugar, foi para os Estados Unidos, está atuando nesta lógica que nós temos lá. E veja, Léo, é muito importante que o Brasil entenda que não adianta combater esse tipo de funcionário público como foi o do Ministério Público de Curitiba. Nós temos um esquema atualmente que o próprio Ministério Público centraliza hoje esses acordos de colaboração em matéria penal na área de corrupção. Nós temos que voltar a rever esses acordos, porque o Brasil tem a sua soberania subordinada hoje a uma rede internacional importante que envolve a hegemonia do sistema financeiro e bancário. A França está revendo sua legislação de combate à corrupção, a Suíça, a Alemanha, e o Brasil não. O Brasil continua à mercê de um novo Dallagnol, de um novo Sérgio Moro, que resolva, né, fazer novamente valer os interesses deles próprios e de outros países. Principalmente se não houver punição, né? Agora, Carol, aí tem uma questão que preocupa muitas pessoas, que é a seguinte: a suspeição do Moro. Muitas pessoas acreditam que haverá o julgamento, que o Moro será declarado suspeito. Mas começou a circular uma tese alternativa dizendo: não, o Moro pode ser suspeito, mas o Lula continua sem os seus direitos políticos, porque a decisão foi da Gabriela Hardt, de outra juíza. Eu queria te perguntar, é possível declarar o Moro suspeito sem anular o processo e a pena imposta ao ex-presidente? Não, lembremos que a sentença da Gabriela Hardt, no caso do sítio, foi copia-cola da sentença do triplex. E sem contar que foi instruída grandemente pela lógica que havia ali na Lava Jato, se é que nos 5% de material que foi revelado até agora, nos próximos 95% das mensagens que nós temos lá, não possa ter também o comprometimento da Gabriela Hardt, que inclusive foi a Gabriela Hardt, tinha separado aqui, Léo, que ratificou os termos do acordo de leniência da Petrobras, que destinava uma parte gigantesca do dinheiro, 2,5 bilhões, para a fundação da Lava Jato. Então, assim, fundação da Lava Jato, a título privado do Dallagnol, ela homologou esse acordo, que é a comprovação da prevaricação. Então, nós vamos ter muita coisa para ser revelada ainda, provavelmente passa por ela, e nesse caso, se o Supremo Tribunal Federal saísse com uma solução como essa, que é própria da porta-voz agora é a Rede Globo, que está tentando essa saída mágica, né? Tentar ceder os anéis para não ceder os dedos, neste caso aí, vai ficar muito comprometido o Supremo com uma decisão esdrúxula, né? E sem sentido jurídico como essa. Todos os processos que tiveram algum envolvimento com esse conluio, com esse ataque por parte do Ministério Público seletivo, né, criminoso, deverão ser sim anulados. Em qualquer sistema jurídico civilizado do mundo, isso jamais teria prosseguido. O Brasil passa vergonha no plano internacional do ponto de vista jurídico. Carol, eu vou compartilhar aqui rapidamente um tweet da equipe do ex-presidente Lula para as pessoas terem noção, né? O Lula colocou assim, olha, o juiz que se dizia imparcial, 14 de dezembro de 2016, o Deltan mandou uma mensagem para o Moro dizendo denúncia do Lula sendo protocolada em breve. E aí o Moro responde com um emoji sorridente, um bom dia afinal, né? Até onde eu sei, um juiz não comemora denúncia contra ninguém, ele recebe ou não recebe. Então isso demonstra que ele era parte da acusação, né? Quase todas as mensagens são cabais da parcialidade. Nós fizemos uma pesquisa com juristas de todo o Brasil, que também comprovou isso. Foi escandaloso, assim, Léo, do Brasil inteiro, juristas na área de direito constitucional, processo penal, direito processual penal, direito internacional, 97% dos juristas, de mais de quase 300 juristas, disseram que há parcialidade. Não há o que dizer, né? Nós não precisamos de mais informação para comprovar a parcialidade. Nós precisamos de informação para comprovar a trama e o conluio contra a soberania do país. O que temos aqui não é algo que foi uma ação contra o ex-presidente Lula ou contra outros réus da Lava Jato, né? Tem vários casos aí que envolvem pessoas, só nesses 5%, que envolvem réus específicos que tiveram seus direitos totalmente tolhidos, que mesmo que tenham cometido crimes, eles têm direito a um justo processo. Então, aí vai haver todo um debate a respeito da revisão desses processos. Agora, antes de tudo, para mim,
é um crime de lesa pátria, um crime contra a soberania nacional e, portanto, são questões de interesse público que no devido tempo terão que vir à tona. Essas pessoas merecem ser punidas, viu, Léo? Perfeito, vamos falar mais sobre isso, mas queria ler esse comentário aqui, Cavaleiro Negro dizendo, Moro impedia que as testemunhas respondessem ao Zanin se haviam participado de acordos com órgãos estrangeiros. Ele sabia dos acordos espúrios do MP. Hoje cedo, Carol, Marcelo Auler trouxe um ponto, participando aqui de uma transmissão nossa, ele falou o seguinte, olha, outros réus também vão ter as suas sentenças anuladas, não apenas o ex-presidente Lula. A suspeição, na verdade, é no processo do triplex, mas quando surgem essas mensagens? Por exemplo, em um réu vê que sua delação, a sua denúncia foi manipulada para criar pressão contra o Lula. Ele pode eventualmente se beneficiar dessa manipulação judicial ou vale só para o Lula? O devido processo legal é um princípio basilar que envolve qualquer ser humano, qualquer pessoa em situação de acusação. Todo mundo tem direito a um justo processo, ao contraditório, à ampla defesa. Não tem direito, ninguém vai ser excepcionado por ser X ou Y. Então, aqui, o devido processo legal tem que ser observado, e sim, se os advogados acharem que foi violado, dado o contexto dessas mensagens que foram reveladas, tem todo o direito de ir à justiça reclamar um justo processo. Então, pode ser, sim, que aconteça, né, a revisão de processos que foram abarcados por essa questão. Na verdade, a Lava Jato, como por princípio, se atribuiu a excepcionalidade do atendimento das garantias plenas do processo penal, né, tentando importar o estrangeirismo, né, daquela coisa da delação premiada, mas sem o devido cuidado com o processo e as garantias processuais, como fez os processos da Manipulite italiana, que eles gostam de comparar, mas lá as críticas são outras. As críticas do Manipulite, que gerou, por exemplo, problemas políticos da extrema-direita italiana, etc., mas não há, pelo menos não é predominante a crítica ao devido processo, à não observância do devido processo legal. Aqui, esse é o problema. Este é o problema porque, desde a origem, a Lava Jato, como um todo, se utiliza de instrumentos de forma arbitrária, e a gente vê claramente a manipulação das delações e o uso, aquela situação do Pedro Correia e do Léo Pinheiro, que é um dos trechos que foram destacados aí nesse último material, eles utilizam trechos não homologados. Quando eles não conseguiam a homologação, tentando fazer lobby junto ao Supremo Tribunal Federal, tentando fazer lobby até não mais poder, até que o ministro Fachin, homologa um trecho, outros trechos não homologados eles inserem como parte das acusações. O que é isso, né? Vamos nos colocar, se fôssemos nós, os réus, respondendo por qualquer processo justo ou injusto, nós também íamos reivindicar, né, todo o garantismo constitucional, todo o garantismo que tem no nosso devido processo criminal penal, né? Então, não é uma situação realmente absurda. O que segura o julgamento do HC? Eu não sei te responder, Léo, eu não sei te responder, tenho medo dessa resposta, não consigo entender o que talvez faz. Talvez pressão militar, talvez pressão internacional, é possível imaginar qualquer coisa, né? Se há tutela militar, então que os ministros exponham isso claramente, para a gente saber do que se trata, né? Nós não conseguimos julgar porque tem aqui porque a verdade é que não há o que justifique um atraso de um habeas corpus, como um remédio que deveria ter uma celeridade, dado que que o que está em risco aqui é a liberdade plena de um ser humano que foi injustamente julgado, ainda sendo ele quem é, né, o ex-presidente, tendo passado 580 dias. As repercussões, né, do reconhecimento da parcialidade do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, são muito grandes para a vida política do país. A injustiça é tremenda. Nós que conhecemos o caso a fundo, nós fizemos o livro da sentença anunciada, o do acórdão anunciado. Você veja que num desses trechos, Léo, se ainda dá tempo de falar rapidinho, é a questão do Laos, né? Fica claro que aquele problema do acórdão, um dos desembargadores que eventualmente não estava completamente convencido, né, do acordo ali, das razões da Lava Jato, era o Laos, e os problemas todos de convencer o Laos para julgar rapidamente o acórdão e sem divergência. Lembra que os votos poderiam ser distintos, mas não poderiam ser divergentes de fundo para não dar origem ao tal dos embargos infringentes, que todo mundo foi estudar para saber o que era, né? Então, assim, para que fosse célere o suficiente para tirar da jogada o candidato preferido das eleições de 2018, e o resultado nós temos aí, Jair Bolsonaro, né?
É interessante, o resultado é esse: fascismo, pessoas morrendo no Brasil, negacionismo. Agora, Carol, hoje o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, deu uma declaração importantíssima. Disse que, olha, só houve prisão em segunda instância para tirar o Lula das eleições. Ele disse basicamente isso: olha, foi uma suspensão das garantias constitucionais com uma finalidade política, e ele é o líder do governo Bolsonaro. Nesse aspecto, né, como parece que havia um medo tremendo do Lula, seja dos Estados Unidos, dos militares, do PSDB, das forças que deram o golpe, você acredita que esse medo vai persistir agora nesse cenário pré-2022, ou eventualmente, vamos dizer assim, a desmoralização do judiciário é tão grande que eles terão que aceitar o Lula plenamente livre com seus direitos políticos? Essa é uma questão que tem sido discutida. Eu tenho ouvido essas opiniões que acham, por exemplo, que Bolsonaro e sua máquina vão preferir disputar 2022 com um candidato como Lula a um candidato da centro-direita, etc., ou enfim, um candidato da direita neoliberal, né? Eu não sei se isso vai acontecer. Acho difícil, porque o Lula tem uma força que é tremenda, nós sabemos disso. Ele tem ficado em silêncio, ele viajou para Cuba, ele pegou o Covid, ele teve problemas de saúde aí nesse período, então ele está silencioso e também silenciado, né? Porque também ninguém permite que ele tenha voz, né? Então é uma censura evidente ao Lula desde muito tempo. Ele é a maior liderança política desse país e também não há muito interesse, muitas vezes, de alguns partidos da esquerda de que ele volte ao protagonismo, porque também censura. Mas a verdade é que, Léo, a gente está percebendo. Hoje eu até escrevi um artigo para o 247 sobre isso, né? Os três poderes contra o país. O legislativo, agora, depois daquela sessão de ontem, com aquele arbítrio todo do novo presidente da Câmara, e as pautas lesivas ao interesse nacional que entrarão agora. Depois, o poder executivo é o Jair Bolsonaro, tudo que temos aí, a partir de agora, sem o auxílio emergencial, o que vai acontecer com esse país. E o judiciário, sem liberar o Lula, que seria o porta-voz de uma oposição organizada em termos sociais, populares, para pedir um impeachment, para tudo. Bom, é uma escolha que o próprio judiciário, que tem nas mãos essa decisão, vai ter que fazer a respeito da liberação, da reivindicação democrática desse país. Porque, na verdade, até hoje, nós não temos um líder tão forte como o Lula para fazer essa reivindicação, né? Então, é uma contenção da possibilidade de participação social. O lawfare continua agindo como estratégia de contenção da participação política. Né? E é uma questão importante que você traz. Outro dia a gente defendeu, estava participando de uma live, defendi a importância da volta do Lula. Mas é uma injustiça exigir tanto do Lula. O que eu quis dizer é o seguinte, é que não é fácil surgir uma liderança capaz de dialogar com a população e vocalizar os interesses da população. O líder não brota automaticamente. Você falou também de algo muito importante, que é o fato de setores da esquerda terem interesse em suplantar o ex-presidente Lula, então por isso deixam quieto essa situação, muitas vezes não se manifestam. Queria dizer a todo mundo que está nos acompanhando aqui que a Carol não só é nossa colunista, mas é do nosso conselho editorial, então é muito bom ter você aqui conosco plenamente também. Carol, eu quero só te mostrar também, além de tudo mais, uma notícia aqui publicada pelo Joaquim de Carvalho, que se somou à equipe do 247, e ele entrevistou o subprocurador-geral da República, Domingos Sávio Dreste da Silveira. Foi ele que foi responsável por um parecer que permitiu o ingresso do Dallagnol no Ministério Público, com menos tempo do que o necessário. Ele leu esses diálogos e falou: estou envergonhado. Eu queria te perguntar o seguinte, a suspeição não deveria se estender aos procuradores? E vou te trazer mais um elemento. O Dallagnol se refere ao ex-presidente Lula como 9, ou 9, às vezes 9, às vezes 9, fazendo troça do fato de o Lula ter perdido um dedo num acidente de trabalho. Não é suspeito um procurador que debocha do réu? Claro, veja, agora você, não sei se viu a notícia de que o núcleo da Lava Jato agora pede anulação para o Supremo do acervo da spoofing. Por que estão tão preocupados agora, né? Ele não tem a menor condição de se manter na posição de um procurador da República, é uma vergonha para o Ministério Público. Eu oriento uma tese de doutorado de uma aluna que trabalha os temas da corrupção, e ela disse: eu estou desanimada com o meu tema, porque o que fizeram pelo Ministério Público com o tema da corrupção é de desanimar, é de envergonhar, e eu não quero continuar estudando esse tema, e mudou de tema, e eu estou orientando ela.
o lado bom do Ministério Público, quanto as pessoas que nos orgulham dentro desse órgão. Agora, ele é uma vergonha, é muito bom que outras pessoas também se insurjam contra isso, e eu acho que isso vai acontecer, viu, Léo? Como eu disse, muitas pessoas, acho que até de boa fé, porque o combate à corrupção é algo que depende efetivamente de uma estrutura forte, de transparência e autonomia por parte das instituições, de boa fé, acharam que estavam finalmente conseguindo investigar coisas que seriam muito difíceis de outra forma. Então, havia ali um movimento acompanhado pela mídia, né, de limpeza dos grandes processos de corrupção que envolviam empresas nacionais. E havia. Agora, a forma de combater a corrupção, destruindo biografias sem o devido processo, destruindo a imagem pública das empresas. Isso não acontece em outro país do mundo, não acontece em países europeus, por exemplo. Acontece no Brasil, né? Acontece com a intenção de destruir esses setores e não existe espaço vazio de substituir esses setores por outras empresas, por outras forças econômicas que vêm de fora. Porque aqui dentro eram as maiores e mais destacadas empresas. Por que não fazer o combate à corrupção sem destruir as empresas e os empregos? E a estrutura, né, enredada de cadeia produtiva que envolvia todo o plano de crescimento, o PAC 1, o PAC 2, esses impactos é que estão sendo medidos aí pelo DIEESE agora, viu, Léo? Então, assim, acho, para concluir esse ponto, acho que muita gente foi engendrada, foi envolvida nessa grande trama de boa fé. Se quiser, pode me tomar como ingênua, mas eu realmente acredito nisso, que algumas pessoas estavam ali de boa fé. E depois, no roda-moinho ali, eles acabaram ficando em silêncio, não agiram como deveriam. Já passou da hora de agirem, porque o que eu não gosto da expressão garotos dourados, nada disso. O que essas pessoas fizeram, se comprovado forem esses diálogos, foi criminoso, foi crime. Crime como agentes públicos em conluio para condenar pessoas, para incriminar pessoas sem o devido processo legal, portanto, crimes que comprometem corrupção funcional, comprometem a sua condição, nesse caso de procurador da República, e crime também contra o patrimônio nacional, crimes que podem, inclusive, ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, como diz o Fernando Ideu. Muito bom, Carol. A Luciana Escobar está dizendo aqui que é uma quadrilha, e o Renan Calheiros também se referiu a essa organização como uma quadrilha também. Organização criminosa, que eles gostam. Organização criminosa. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta de natureza política. Imaginando que tudo isso tem um bom desfecho, é difícil, né? Porque o Brasil perdeu bilhões e bilhões, milhões de empregos com tudo que aconteceu, e isso não volta, né? O pré-sal também não volta, muita coisa não voltará jamais, o estrago é para algumas gerações no Brasil. Mas imaginando que haja suspeição, que o Lula recupere os seus direitos políticos, você acredita que ele deve ser candidato em 2022, ou ele já fez mais do que deveria, deve descansar? Se você fosse aconselhar o cidadão, você acha que ele deve ser candidato ou não? Eu acho que ele deve ser candidato, porque acho que uma pessoa como ele não consegue separar o lado pessoal do lado político, do lado público, político, e que guarda em si a esperança do povo brasileiro. Acho sim que ele tem que ser candidato, acho que ele tem que namorar, acho que ele tem que passear, ele tem que ter a vida pessoal dele com a Janja, ele está feliz, claramente, e depois de tudo que passou, depois de 580 dias, ele tem direito a ter vida familiar, a ter as pequenas alegrias de uma vida íntima, de uma vida própria que qualquer um de nós tem. Mas também Lula não é uma pessoa qualquer, né? Ele é, hoje, assim, o contenedor de todas as esperanças democráticas do país, né? Ele tem que usar essa habilidade que ele tem dialogal para explicar o que aconteceu. Eu acho que ele tem essa capacidade de sobra, né? Ele tem cabeça erguida, porque afinal de contas tem certas coisas que não dá para passar, tipo Miriam Leitão e essa, né, esse, como diz a Dilma, né, esse ato falho, né, esse sincericídio de ficar fingindo que aquilo não aconteceu. Não, aconteceu sim, acho que a cabeça erguida dele, essa dignidade, deve acontecer nos processos dialogais com os setores da sociedade que também participaram do golpe de 2016, da farsa da Lava Jato, de tudo isso. Mas voltar a ser uma possibilidade de ponte entre instituições e pessoas e partidos e forças da sociedade, junto aos movimentos populares e sociais, para construir caminho democrático. Acho sim que o Lula tem que voltar em 2022,
sendo ele o grande articulador ou sendo o candidato. Mas tem que voltar para o jogo e disso depende a nossa democracia, inclusive para esses setores aí do centro-direita, que tiveram uma forte derrota na noite de ontem, com esse bloco aí do Baleia Rossi e Rodrigo Maia. Né? Talvez eles precisem do Lula para derrotar o fascismo, né? Seguramente. Carol, eu queria te agradecer muito, a gente combinou meia hora, agora eu tenho que pedir para todo mundo sair dessa transmissão e entrar no Boa Noite 247, mas foi um prazer e é até bom, porque uma live de meia hora ela é mais facilmente compartilhável pela maioria das pessoas. Obrigado, vamos seguir aqui entrevistando. Obrigada a você, é um prazer e um orgulho ser do Conselho Editorial. Um abraço. Obrigado. Então, só vou dizer aqui mais uma mensagem, se vocês acham que essa live foi interessante, contribuiu para o conhecimento, vão apoiar brasil247.com/apoio, podem ser membros ou podem doar usando o pix@brasil247.com.br. Obrigado, Carol, sempre um prazer falar com você. Valeu.